Bom, pessoal, estamos diante de um clássico, né? Teorema de Pitágoras. Talvez seja um dos teoremas mais famosos, da matemática. Pitágoras foi um matemático grego, né? Existem algumas discussões que dizem que esse teorema, na verdade, não foi criado por Pitágoras, porque já existiam registros anteriores, né, que falavam sobre o teorema de Pitágoras. Mas não vem ao caso para nós fazer essa discussão histórica agora, né? O fato é que talvez Pitágoras seja o primeiro a ter sistematizado essa ideia do teorema de Pitágoras de forma mais precisa. O teorema de Pitágoras, o tamanho, a sua fama, né? Praticamente, como falei antes, muitas pessoas sabem do teorema de Pitágoras. E lembro também, eu quando estava na escola, que vi o teorema de Pitágoras a primeira vez, eu fiquei me fazendo várias perguntas, mas com certeza eu consigo sobreviver sem saber o teorema de Pitágoras, né? E depois, posteriormente, fazendo mestrado, fazendo a graduação em matemática, depois fazendo o mestrado e agora o doutorado, a gente começa a perceber outras relações que envolvem o teorema de Pitágoras, né? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que a gente pode destacar do teorema de Pitágoras é que, com certeza, ele é um marco importante dentro da geometria e depois influenciou outros ramos da ciência, como ramos da matemática mesmo, né? A trigonometria, por exemplo, a gente poderia citar, que se pauta muito sobre a ideia pitagórica. As relações trigonométricas talvez sejam mais importantes, mas depois as relações que envolvem triângulos, como eu vou mostrar para vocês agora, como é que funciona, para vocês relembrarem como é que funciona o teorema de Pitágoras, seja o marco mais importante, depois sistematizado pelos matemáticos modernos e caindo sobre outros pontos de aplicação que a gente encontra na ciência. Mas existe um outro aspecto que eu acho mais importante ainda do que esse aspecto prático que envolve o teorema de Pitágoras. No finalzinho desse vídeo eu vou falar para vocês qual é esse aspecto. Primeiro vamos relembrar um pouquinho como é que funciona o teorema de Pitágoras. Eu tenho uma demonstração aqui que eu quero mostrar para vocês de como e por que o teorema de Pitágoras funciona. Talvez seja válido e talvez muitos de vocês não tenham visto essa demonstração do teorema de Pitágoras. Primeiro quero falar um pouquinho da linguagem. Bom, o teorema de Pitágoras, pessoal, tem a ver com triângulos retângulos, certo? Então, essa relação aqui, ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, ou como a gente fala nas escolas, né, ou nas aulas de matemática, a gente chama esse a aqui, de cateto, esse b também de cateto. Então, a soma do quadrado dos catetos, então, a ao quadrado mais b ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que eu estou chamando aqui essa hipotenusa de C. Então, o A e o B são os lados que compõem, né, o ângulo de 90 graus. Lembrando que na geometria a gente chama o ângulo de 90 graus usando esse símbolo aqui, certo? Esse pontinho no meio, uma espécie de uma janelinha, né? E a hipotenusa, como eu falei para vocês, então para nós aqui é o lado C. Então, o que o teorema de Pitágoras nos diz? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e essa relação ela só é válida se eu estiver, claro, diante de um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo em que um dos lados, aliás, um dos ângulos internos, que é esse aqui que eu estou apontando, tem um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, essa relação aqui, que é o teorema de Pitágoras, sempre é válida, ok? Bom, existem maneiras diferentes de demonstrar o teorema de Pitágoras. Uma que eu acho bem interessante e que deixa bem claro por que o teorema de Pitágoras é válido, é se a gente pensar os lados desse triângulo retângulo como se fossem literalmente quadrados. Por exemplo, então, sobre esse lado aqui, supondo que esse lado tenha 3 centímetros. Eu não coloquei a unidade de medida agora, porque não é necessário, certo? Mas supondo que seja 3 centímetros esse lado. Esse lado aqui, 4 centímetros. E esse lado aqui, 5 centímetros. Se a gente pensar de forma literal, ou seja, sobre o lado de 3 centímetros, construirmos um quadrado de lado 3, né? Então, esse lado aqui, também vai ter 3, pelo fato de ser um quadrado, né? Se posicionarmos nesse lado aqui da hipotenusa, um quadrado de lado 4, certo? Então, se aqui é 4 e eu estou diante de um quadrado,
obviamente, esse lado aqui também vai ser 4. E lá em cima da hipotenusa fazer a mesma coisa. Ó. Aqui construir sobre o lado, que eu estou chamando de hipotenusa, para usar a linguagem do Teorema de Pitágoras, construir também um quadrado de forma literal. Então, se é o quadrado, todos os lados são iguais, então esse lado lá de cima também é 5, esse também 5 e esse também 5, ok? Bom, se a gente lembrar, pessoal, de como se calcula a área de um quadrado, ou seja, como é que eu calculo a área do quadrado azul? Que nesse caso, do exemplo que eu estou dando aqui, vale 4. E aqui o lado também, eu vou colocar aqui no lado esquerdo, também vale 4. Vocês devem lembrar que para fazer o cálculo de área de um quadrado, é só fazer lado vezes lado. Ou seja, lado vezes lado, 4 vezes 4 é, para nós aqui, se fosse centímetro, né? Seria 16 centímetros quadrados. Da mesma forma, aqui o quadrado é em preto, certo? Usando as mesmas medidas que eu usei aqui em cima, eu tenho, então, se aqui o lado é 3, esse lado aqui também vai ser 3. E para calcular a área de um quadrado, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. E o nosso último quadradinho aqui, como não poderia deixar de ser, então eu tenho um quadrado de lado 5 agora, certo? Então aqui é 5 e aqui também é 5. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Ou seja, o quadrado que eu posiciono sobre as duas hipotenusas, a área de forma literal, né? Um quadrado posicionado no lado que tem 3 centímetros. O quadrado que posicionado sobre o outro cateto tem a 4 centímetros, certo? Se eu somar a área desses dois quadrados, vai ser exatamente igual à área que está sobre o lado da hipotenusa, certo? Então, ó, a gente pode comprovar com o esquema que a gente acabou de fazer aqui embaixo. Ó. Então, ó, 16 centímetros quadrados mais 9 centímetros quadrados é 25 centímetros quadrados. Essa ideia, essa pequena demonstração sobre o Teorema de Pitágoras, levando em consideração a noção de área sobre um triângulo retângulo, faz com que a gente perceba de forma bem objetiva por que o Teorema de Pitágoras funciona nessa noção de área que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ó, sempre que o triângulo for retângulo, a soma do quadrado que está sobre esse cateto mais a soma do quadrado que está sobre esse cateto sempre vai ser igual ao quadrado que eu consigo posicionar sobre os lados da hipotenusa. Claro, pessoal, que essa relação pitagórica e essa aqui que eu mostrei para vocês algebricamente, utilizando a linguagem que a gente comumente conhece, né, que é a relação de catetos e hipotenusas, ela vale também não só para uma relação de área entre os catetos e a hipotenusa. Eu consigo também fazer essa relação aqui só utilizando a medida dos lados, né? E é fácil de enxergar com um exemplo que eu acabei de fazer aqui com vocês. Se a gente, sem pensar nas áreas, pensasse só dos lados, ó, aqui na relação pitagórica, no Teorema de Pitágoras, ficaria o seguinte, ó, 3 ao quadrado, né? Substituindo, né, no lugar do A aqui o valor 3, do exemplo que eu mostrei para vocês, mais, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, ó, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, que é igual a 25. Então, novamente, a gente pode ver, utilizando sem ser a noção de área aqui que eu mostrei para vocês, que é também verdadeira, só colocando as unidades de medida dos lados de um triângulo retângulo, essa igualdade aqui, também, claro, é verdadeira. O triângulo retângulo 3, 4, 5, talvez seja o mais conhecido de todos os triângulos retângulos em que é possível de se mostrar que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro, certo? Bom, falei rapidamente sobre o Teorema de Pitágoras, queria mostrar para vocês aqui uma pequena aplicação, que é uma aplicação que mostra um pouquinho algebricamente como o Teorema de Pitágoras funciona, certo? Funciona efetivamente. Então, supondo que eu tenha aqui uma escada que tenha 6 metros,
e a distância da escada até o prédio tenha 3 metros. O meu objetivo é achar essa altura aqui, ó. Ou seja, qual é a altura do chão, certo? Do chão aqui, até onde a escada está apoiada. Bom, como eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, o teorema de Pitágoras pode ser calculado de forma direta aqui. Então, eu tenho 2 valores, eu consigo encontrar o terceiro pelo fato de eu ter aqui um triângulo retângulo. Eu vou chamar essa altura aqui, ó, de x. Então, substituindo no teorema de Pitágoras, então eu tenho 3 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a 6 ao quadrado. Ou seja, ó, peguei aqui o meu exemplo de aplicação e substituí no lugar do A 3, no lugar do B x, que é o valor que eu quero encontrar, e eu tenho o tamanho da escada, que é 6 centímetros. Eu quero encontrar qual é essa altura aqui. Então, eu estou diante de uma equação. 3 ao quadrado é, como vocês sabem, 9, mais x ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, que é 36. Como eu estou diante de uma equação, então fica x ao quadrado é igual a 36 menos 9. Aqui vale lembrar de novo o que nós já fizemos um vídeo sobre a equação, né? Falando um pouquinho sobre a ideia da equação. Então, esse 9 veio para cá, né? Trocou de lado, ficou menos 9. Então, 36 menos 9, x é igual a 36 menos x ao quadrado, claro. 36 menos 9, que é 27. Então, x, que é a altura do chão até onde a escada está apoiada, é raiz quadrada de 27. Raiz quadrada de 27, a gente poderia deixar assim no formato de raiz quadrada de 27. 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36. Então, o x vai ser aproximadamente 5,2 metros, certo? Então, fazendo a raiz quadrada de 27, a gente encontrou um valor aproximado, certo? Então, a altura do chão até onde a escada está apoiada é para nós aproximadamente 5,2 metros. Bom, claro que é uma aplicação simples sobre o teorema de Pitágoras, mas que pode ser utilizado numa situação prática onde, a partir de um triângulo retângulo, novamente repito, se eu tenho 2 valores, que nesse caso para mim é a hipotenusa e o outro cateto, a partir de um algebrismo relacionado à equação, a gente consegue achar o valor, o terceiro valor que a gente não tinha, que nesse caso é o x, que é 5,2 metros. Ok? Bom, fiz uma apresentação sobre o teorema de Pitágoras, falei rapidamente sobre ele, demonstramos por que ele funciona e mostrei uma aplicação prática de como o teorema de Pitágoras ele pode se relacionar a uma situação prática. Só que gostaria de frisar uma coisa que acho importante e é um dos lemas aqui do nosso canal. O Pitágoras, quando a gente pensa num triângulo retângulo, e pensar também na época histórica que ele viveu, e também na nossa época, a gente pode relacionar com o nosso momento histórico, o Pitágoras, quando ele criou esse teorema, certo? Que ele desenvolveu um pouco mais a ideia do teorema de Pitágoras relacionados a triângulos retângulos, ele não encontrava esse triângulo retângulo, essa relação, na natureza de forma palpável, de forma objetiva. Isso significa o quê? Isso foi uma coisa que eu demorei bastante para entender dessas demonstrações que envolvem a matemática, né? O Pitágoras era um cara que na época dele pensava fora da caixa, certo? Ele pensava de forma diferente, porque ele pensava além daquilo que ele enxergava no dia a dia, certo? Ele não saiu por aí na época dele enxergando triângulos retângulos como a gente tem hoje em dia de forma prática nas construções, e a gente encontra triângulos retângulos em muitos locais quando a gente circula pelas cidades, certo? O Pitágoras, novamente repito, ele foi um cara que
teve um pensamento inovador, certo? Ele conseguiu pensar numa relação, uma relação que nasceu das próprias relações, das reflexões que ele tinha sobre matemática. Então isso dá um indício bem interessante para a gente pensar em coisas diferentes no nosso momento histórico, certo? Então, se a gente quer pensar em coisas diferentes, e o Teorema de Pitágoras é só um exemplo, a gente precisa partir dessa ideia de construir pensamentos a partir do próprio desenvolvimento de pensamentos, certo? Que é uma ideia bem de Spinoza, assim, né? Para quem conhece um pouquinho de filosofia, sabe do que estou falando, né? Uma ideia bem relacionada a uma filosofia que pretende criar pensamentos a partir do pensamento. Então, se a gente quer criar inovação, criar coisas diferentes, construir um pensamento fora da caixa, é importante a gente estudar um pouquinho esses personagens da história que já fizeram isso também. Pitágoras talvez seja apenas um dos intelectuais, uma das pessoas que pensaram fora da caixa naquele momento histórico, no momento onde viveram. Ok? Bom, sobre o Teorema de Pitágoras, eu acho que esse vídeo já dá uma noção bem interessante do que ele significa. Gostaria de deixar um grande abraço a todos e que a gente possa nos ver nos próximos vídeos. Até mais!